Vamos ler a palavra de Deus. Trago então a saudação dos irmãos de Santa Maria. Trago a saudação do pastor Afonso. Quero ler Salmo 119. Nós meditarmos num pequeno tema, a graça de ser dirigido por Deus. Salmo 119, eu vou me ater a mais os 5, Mas vamos ler todo. É pequeno esse trecho. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Senhor, abençoe a tua palavra nos nossos corações, para que ela se torne vida, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. A graça de podermos ser dirigido por Deus. Esses dias atrás, numa quarta-feira, Deus me dirigiu nesse tema, que 2 antes do encontro, e o encontro foi em cima de ouvir a voz de Deus, a Ele ouvir. Eu creio que Deus, Ele está trabalhando para que nós possamos subir mais esse degrau, para mais perto, ver mais o sobrenatural de Deus na nossa vida, na igreja, no nosso caminhar. Deus está fazendo um trabalho nesse tempo final para que a sua noiva possa ser Ele andando aqui mesmo na terra, em 2 pés. Agora, para acontecer essas coisas, irmãos, que a gente ouve, eu ouvi desde pequenininho. É bonito, ouvir. A noiva será Cristo andando em 2 pés. Mas para isso acontecer, nós precisamos ouvir a voz de Deus, atentar para a voz de Deus. Muitas vezes a gente ouve a voz, mas não executa, não atende. Isto eu coloquei como que é uma graça, uma dádiva, um presente de Deus. Nós conseguimos atentar para esta voz. A voz de Deus, o profeta fala na mensagem, escutando sua voz, ela está abafada. Ela está no meio de muitas outras vozes. Às vezes a voz do nosso trabalho, A gente corre, trabalha e para muito pouco para ouvir esta voz. A voz
dos nossos afazeres. Não é errado trabalhar, é bem certo, é correto. Mas tem que ter o espaço, o tempo para nós parar e poder ouvir a voz, então ser dirigido. A voz de Deus, o profeta diz que nós precisamos nos aquietar para ouvi-la. Você vai ver lá na Bíblia o exemplo de Elias. Elias, ele estava ali na caverna. A voz de Deus foi a última, depois que passou todas as turbulências, terremoto, fogo, vento forte. A voz de Deus era a última, na brisa. Por isso a Escritura diz buscar Ele na madrugada, né? Porque é quando o mundo aí fora está dormindo, há uma tranquilidade, não há movimentos. Então Deus consegue falar aos nossos corações. Você consegue parar de falar e ouvir a voz dele. Esta voz nem sempre ela é audível. Para algumas pessoas ela é audível, para outras nunca foi audível. Mas é lá no coração, sentimento. Esta voz, muitas das vezes, está ali, ó, no seu coraçãozinho, você diz assim, vou fazer isso aqui. Algo diz não. Mas não, você não escuta aqui, você escuta aqui. E pode ver que todas as vezes que você teima com esta voz, que esse sentimento que você tem, você teima com ele, você acaba se decepcionando e tendo problemas. Esta voz, irmãos, às vezes ela está por detrás do ancião. Esta voz, às vezes ela está por detrás da voz da sua esposa, a voz do seu esposo. Esta voz está muitas vezes, ou a maioria das vezes, está por detrás da voz do seu pai, da sua mãe. Não faz isso. Mas aí dentro do seu coração você tem aquele sentimento, não, eu vou fazer. E ali atrás daquele velho pai, daquela velha mãe, estava o conselho de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus está por detrás de seu pastor. Sabe o que acontece das maiorias das derrotas, irmãos? Nós viemos ao ministério, o ministério é Deus, é Cristo. A gente não pode atentar para o homem, sabe, cheio de fraquezas. Nós somos cheios de fraquezas. Se for conviver comigo, você vai enxergar um monte de falhas. Mas quando o ministério está atuando, é a voz de Deus por detrás daquilo ali. A voz de Deus, o ministério é Cristo. Aí você vem, muitas vezes, com sua posição tomada. Eu vou conversar com o pastor, porque é um dever da gente comunicar, né? Mas a sua posição já está tomada. Então, o pastor não tem nada, não tem como te ajudar. Porque você já veio, e se ele disser sim, eu vou fazer, se ele disser não, também vou fazer. Então, acaba que nós não atentamos para a voz de Deus. Ouvimos a voz, mas não atentamos. E a questão, para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, é nós ter esta graça, eu chamo de graça, de presente. Às vezes você está com o coração desejoso de fazer tal coisa, mas teu pastor disse, não faz isso. Então eu vou tomar aquilo ali como a voz de Deus. Nós temos N exemplos, vou tomar 2. Eu vou tomar números, se vocês quiserem ler comigo.
Números 22, 23. 22 e 23, mas 22. Alguém que ouviu a voz de Deus, mas não atentou. Balaão. Balaão, um profeta de Deus, ele foi procurado pelos anciãos de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês conhecem a história de trás para frente e vice-versa, né? Mas vamos lá, vamos ver exatamente como que foi nas palavras bíblicas. E veio o verso 9, e veio Deus. Então ele foi orar, né? Não vou tomar muito tempo aqui na leitura. Vamos pegar os pontos principais. Ele foi orar, recebeu a proposta ali, e foi orar. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura, poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Porventura, poderei pelejar contra ele e lançarei fora? Essa foi a pergunta de Balaão para Deus. O que Deus disse? O que Deus disse? Não irás. Não irás. Não irás com eles e nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Tudo bem, Balaão levanta da oração. Deus disse: não irás. Aí a proposta monetária aumenta. A proposta monetária aumenta. E aí nós vamos aprender uma coisa, irmãos, que Deus sempre respeita aquilo que está no nosso coração. O ídolo que está aqui a vontade que está aqui, Deus respeita, chama-se livre-arbítrio. A palavra de Deus, e o profeta fala de vontade perfeita nisso, era não vai lá. Esse povo aqui é bendito. Você não vai amaldiçoar, não é para você ir. Então, a proposta, eu vou pular, né? A proposta aumenta. E daí no verso 18, Balaão respondeu para eles de novo: olha, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele não poderia. Ele mesmo está respondendo. Eu não poderia, nem que me desse todo o ouro do mundo, eu não poderia. Porém, rogo-vos que também aqui fiqueis nessa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Bom, mas a palavra de Deus já tinha dito: não vai. Não é para você ir. Ele não tinha que orar de novo, Deus já tinha dito. E a resposta de Deus não ia avaliar e pensar assim: olha, vou pensar melhor. Não, Deus ele é perfeito desde sempre. A palavra dele é: não irás. Ele não ia avaliar, vamos pensar bem. Não. Irmãos, a palavra de Deus ela é perfeita para nós. A palavra de Deus é o absoluto. Deus não tem que pensar melhor a nosso respeito. Deus não tem que pensar melhor a uma atitude que ele tomou lá atrás. Deus não é assim. Deus disse: não vai. Mas tem uma coisa interessante, que no verso 19, no verso 20, Deus veio falar com Balaão de novo.
Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai. Deus mudou de ideia? Não. Deus não mudou de ideia, de pensamento. Deus simplesmente atendeu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardoou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Foi bem rápido. Foi correndo. E a ira de Deus acendeu-se, pois que ele se ia. E ao anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Meu Deus. Às vezes nós vamos tanto na nossa cegueira, que Deus coloca o anjo dele ali, rumo ao nosso adversário. E nós vamos igual. E nós vamos ver a loucura de Balaão, porque Balaão desce ao nível de conversar com a jumenta. Quer ver? Viu-se, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. A jumenta viu o anjo, ele não viu. A jumenta viu o anjo, o animal viu o anjo. E eu não me recordo na palavra de Deus onde tem outro lugar que um animal fale. Acho que não tem, não. Deus desceu ao nível de um animal falar com o seu profeta. O homem que deveria ouvir Deus. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, e havendo uma parede desta banda e uma parede de outra, vendo, pois, a jumenta do anjo, o anjo do Senhor, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Muitas vezes nós estamos sendo machucados. Aqui apertou o pé dele contra a parede. Às vezes nós estamos ali com doença, e nós estamos com outras coisas, aperto financeiro e outros detalhes da vida que vocês conhecem bem. É Deus trabalhando conosco e nós não atentamos. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Olha o trabalho de Deus para fazer o homem entender. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, olha só, Balaão teve o trabalho de conversar com a jumenta. Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não.
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Não agradeceu a jumenta, né? Por guardar a sua vida. Então, muitas vezes está ali a boca de um ímpio nos aconselhando e a voz de Deus por detrás ali, sabia? A jumenta. Muitas vezes, um determinado tempo ali em Santa Maria, um dia ali, alguém que não aceitava a mensagem por causa do problema, não cria na semente da serpente. Aí ele foi falar ali, meio zombando da nossa fé, e o católico disse para ele: tá, mas você não acredita que veio de uma maçã, né? E ele era um crente denominacional. Você não acredita que veio da maçã? E aquilo chegou tão fundo nele que ele parou e disse: mas é verdade. Então, depois acabou se batizando. Então, amados, chega ao ponto de Deus usar vários instrumentos. Aqui foi a jumenta, mas na nossa vida tem N instrumentos que Deus usa, mas nós precisamos estar quietos para ouvir a voz de Deus. Quietos. Ouvir a voz de Deus, às vezes a gente acha que ouve a voz de Deus e está bem fora da palavra de Deus. Uma das coisas que tem que observar se é voz de Deus, se está dentro da Bíblia. Se não está dentro das Escrituras, conforme as Escrituras, não é a voz de Deus. Pode ter um grande propósito. Pode ser que você, Deus me deu um sonho, você é um pregador, e ter muitos resultados assim e pregando a Trindade. Bom, está fora. Não é assim que acontece ali fora? Não há movimentos grandes? Não há enche avenidas? Mas vai olhar a vida das pessoas, não é transformada. Então está fora da vontade de Deus, não é a voz de Deus. Agora, nós temos, então, outros exemplos, como Jonas, que fugiu, né? Ele ouviu a voz, vai para Nínive, pegou um barco e foi para Tarsis. Irmãos, se nós somos eleitos, vai ter um grande peixe que vai nos engolir ali na frente. Porque Deus queria o seu servo lá em Nínive. Ele vai fazer qualquer coisa, você vai ter que estar em Nínive. O grande peixe, olha que foi ruim 3 dias no estômago de um bicho. Ainda que Deus deixou um espacinho para ele poder orar ali, né? Se ajoelhar e orar. Mas o bicho levou ele lá na praia de Nínive e vomitou ele lá. Precisava ir pelo ventre de um peixe? Tinha ali, ele podia comprar a passagem para Nínive, mas ele escolheu comprar a passagem para Tarsis. Então, se Deus nos viu, Ele vai fazer. Só que aí a questão, é muito melhor nós ouvir e atender de primeira do que passar por N necessidades e problemas para depois chegar ao mesmo resultado. Glória a Deus. Nós estamos em ritmo de escola, né, irmãos? Ali em Santa Maria nós não temos escola, só uma vez por mês na ceia. Então as quarta-feiras são as nossas escolas, a gente trabalha assim, esses temas assim, palestrando. Maria, este aqui é um exemplo de alguém que ouviu a voz de Deus. Em Lucas capítulo 1, verso 26, Deus anuncia o nascimento de Jesus. E Deus anuncia a ela que ela foi escolhida, o instrumento de Deus. Então nós vamos ver, a partir do 34, quando a Maria se preocupa, como que eu vou ter um filho se eu não conheço o varão?
Então o anjo de Deus disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Verso 38. Então Maria escutou o anjo, ela não arrasou. Ela escutou ali como que ia ser. Bom, se o anjo de Deus está falando, então é assim que vai ser. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Agora, desde o princípio da vida de Maria, ela já tomou essa atitude: ouvir a voz de Deus, crer que ia ser, como que ia ser, não importava, ela tinha que crer que ia ser. Aí nós vemos mais adiante, em João capítulo 2. Veja, lá atrás Maria já tinha escutado e ela atendeu e ela fez exatamente como o anjo tinha dito. E no capítulo 2 de João, há uma festa e falta vinho. Há uma festa e falta vinho. E as pessoas já vieram ali em Maria. E Maria foi lá fazer, às vezes, de falar. O irmão mais novo, o mais queridinho lá. O outro diz assim: vai lá e pede para o pai. E Maria foi fazer isso aqui nessa escritura. E aí nós vemos como que ela agiu, de novo, de novo dando este exemplo, dizendo: olha, faça tudo o que ele disser, só faz, não questiona. Quer ver? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Faça o que ele vai dizer, o que ele diz para você, e você vai conseguir o resultado. Faça o que ele disse para você fazer, e você vai conseguir aquilo que você está há tanto tempo esperando. Às vezes é falta de posição nossa, a bênção está ali nos esperando. Aquilo que você deseja no seu coração está ali, mas nós não tomamos uma posição. E nesse encontro nós ouvimos: a adoção, ela é posicionamento. Se nós somos a noiva de Cristo, e nós vamos fazer as mesmas obras de Cristo, nós precisamos nos posicionar como noiva de Cristo. Romanos capítulo 8 diz que a natureza está gemendo, esperando. O mundo está como em dores de parto, esperando o que está esperando? A manifestação dos filhos de Deus, o posicionamento da noiva. Há muitos anos atrás, irmãos, eu acho que faz como 18 anos, ali na chácara do pastor Febrônio, num culto de jovens, o pastor Daniel que nos falou. E aquilo nunca mais saiu da minha mente, pastor. Quando o senhor disse assim: falam de poder da palavra falada, falando de poder da palavra falada, vou chegar lá no dia, vamos dar aquilo que nós queremos aos nossos irmãos. E ele disse assim: não é bem assim. Você não pensa que você vai cair de paraquedas no poder da palavra falada. Você vai ter que ter um processo. Você vai ter que ter as virgens prudentes
e as virgens nessas, as 10 eram virgens, as 10 eram puras. Qual que era a diferença? Qual que era a diferença? O azeite, o tanto, a quantidade, o que elas armazenaram antes, esta era a diferença para a outra. Elas tinham azeite, as nécias tinham azeite, mas tinham pouco. É dizer que elas oravam, elas faziam os seus jejuns, elas se consagravam, mas pouco, só para o dia. Mas para nós chegar a esse degrau de noiva de Deus, andando, representando Cristo aqui, e falando e acontecendo, você vai precisar armazenar, você vai precisar trabalhar antes, você vai ter que ter azeite para este tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode louvar o Senhor Jesus? Glória a Deus. Então nós temos o exemplo do nosso profeta. O nosso profeta, ele teve exemplo de quando ele não ouviu e de quando ele ouviu. Então vou entrar primeiro de quando ele não ouviu. Quando ele não ouviu, trouxe tragédias. Você pensa, irmãos, perder sua esposa, que ele amava tanto, perder sua menininha de colo. Deus deu, Deus levou, sim, verdade. Deus deu, Deus levou. Aquilo foi o que sustentou ele naquela hora ali. Mas por que chegou naquele ponto? É aquilo que eu acabei de dizer. Às vezes nós vamos ter um resultado, irmãos. Deus quer nós nessa posição. Só que o caminho que nós vamos escolher pode trazer tragédias, você vai chegar lá. Mas e as consequências? Quão duro, quanto choro, quantas lágrimas. Quanta coisa vamos passar se nós não precisava. Por que Deus disse, você vai no meio dos pentecostais? Aí ele foi, achou bom, ele pregou, Deus trabalhou, e ele voltou, e quem que ele ouviu? Quem que ele ouviu? A sogra. A minha sogra é gente boa, viu, mano? Ela é preciosidade, mas aqui nesse exemplo aqui, a sogra foi um tropeço. Foi um tropeço. Você não vai levar a minha filha querida, que eu cuidei tanto, você não vai levar naquele lixo. E irmão Brana, então tá, se sua mãe não quer, e a esposa ainda, ali na esposa estava a voz de Deus. A esposa, não, você vá que eu vou contigo. Eu não casei com a minha mãe, em outras palavras, eu casei contigo. Se é isso o propósito de Deus, eu vou contigo. Não, mas eu não quero trazer problema para sua família. Depois vai ter um almoço, nós não vamos poder nem se olhar muito. Não. Então, ele ouviu a voz da sogra. Foi o problema da vida dele, foi a tragédia. Foi uma tragédia. Estava lá o profeta, enterrando a esposa, daqui um pouquinho o médico ligando, a sua filha também foi. Ó, que coisa, irmãos. Olha quanta tristeza, 5 anos do seu ministério. Ele disse, foi como que o céu ficou de bronze. Você imagina isso, que você orar e não sobe sua oração? Você pregar e não desce a unção de Deus? E ele manteve-se no trabalho? Sim, manteve-se. Pregando, abrindo tabernáculo, vindo no púlpito, mas a unção não descia. Por uma posição, por não atentar, ele ouviu, vocês entendem que eu estou dizendo que ele ouviu a voz de Deus, mas ele não atentou. Por isso que é uma graça, é uma dádiva nós conseguir ouvir e atender. Ouvir e atender a voz de Deus.
E se nós não estamos conseguindo detectar o que Deus está falando, pare, aquieta-te. Deixa o vento forte passar, deixa o fogo, deixa o movimento, mas para. Senhor, eu estou num trevo, eu não sei para que lado tomo, Senhor. Fala para mim, Senhor. Oh, Deus, Ele escuta um coração contrito. Aleluias. Então, nós vamos ver que além da perca física ali, sua família querida partiu com Deus. Ele teve esse problema aí, Deus se afastou. Cuidou dos seus servos, claro que cuidou, mas não respondia. Ele cuidou quando ele foi botar as mãos lá na rede de alta tensão. O que aconteceu? Quando ele acordou, estava chorando no chão, de joelho. Quem que colocou ele lá embaixo? Foi Deus. E o profeta vem na mensagem História de Minha Vida. Não era Deus me guardando, era Deus guardando o seu dom. Porque tinha alguém, tinha eu e você aqui, para ouvir aquela palavra. Tinha nós, tinha muitas almas, e Deus estava talhando o seu servo, mas ele não precisava ter passado por aquilo ali. Aleluias! Quando ele não aguentou mais, pegou lá a arma, ia se atirar, não saiu nenhum tiro. Era Deus guardando seu dom. O profeta de Deus guardando o seu dom. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, mais adiante nós vemos o profeta de novo. E aí não foi porque ele não ouviu. Ele ouviu a voz de Deus. E ele atendeu, só que aí ele ficou constrangido, é a palavra. E mais, os irmãos que organizavam as reuniões deles, e nós temos que ir lá. Deus disse, você não vai nessa região da África, você vai para Durban. Mas eles tinham um monte já de locais agendados, né? Vocês leram o Sobrenatural? Aí já tinha lá um monte de agenda, daí o profeta dizia, mas Deus disse para nós não ir. Não, mas nós temos que ir. Não, nós temos que ir. E por algumas vezes ele pensava que de repente eu vou descer do carro e daqui eu volto a pé. Mas aí ele ia orar, Senhor, meu Deus, e Deus disse, não vai. Aí aconteceu quase aqui. Um pouco Deus, não vai. Mas não foi o resultado das reuniões, primeiramente, não foi o resultado que deu lá em Durban depois. Deus abençoou, mas poderia ser muito mais. Agora, o seu servo teve um problema. Qual foi o problema? Voltou doente. E ele disse aquilo, as amebas, né? Aquilo foi o resultado de eu não escutar a voz de Deus. Eu devia ter descido do carro e voltado a pé. Então ele adoeceu, ficou muito doente. Então, ali ele tomou uma posição. Ele disse, olha, eu nunca mais vou ouvir a voz de ninguém a não ser a voz de Deus. Ó, irmãos, e agora eu quero tomar um relato que nós temos aqui, no final desta mensagem, o 11º mandamento. Porque o resultado de quem ouve, das vezes que nós ouvimos a voz de Deus, daquelas que nós não ouvimos, é estupendo, é coisa maravilhosa quando nós conseguimos ser dirigidos por Deus. Então, tem um relato aqui de uma irmã, que ela acompanhava as reuniões, ela ficava ali atrás, na mesa dos livros, na sala dos livros ali, e ela relatou um documento. Eu gostaria de tomar um pouquinho disso aqui, porque eu achei tão maravilhoso a forma que Deus trabalhou. Assim, ó, com todos vocês, sem dúvida, sabem
o irmão Branham deveria ir ao exterior em uma excursão de 4 meses ao redor do mundo. Recebeu-se a notícia de que igrejas do Estado e funcionários do governo acolheriam com entusiasmo este movimento. Na Holanda, Alemanha, Suíça, prepararam auditórios de capacidade de assentos para 25.000 pessoas, para acomodar as multidões que compareceriam. O governo real da Irlanda estava enviando de seus palácios sua própria comitiva para recebê-lo. Para o homem natural, nenhum outro plano ou preparativo poderia ter sido melhor. Na visão de um homem natural, nenhum outro movimento podia ser melhor. Bem preparado, auditórios grandes, e o governo ali trabalhando para receber este movimento. Deus lhe revelou nuvens escuras sobre cidades que ele planejava visitar. Foi realmente difícil para ele dizer aos seus queridos amigos que ele não podia ir. Muito mais difícil foi dizer às pessoas necessitadas de Deus que ele não iria. Vocês estão captando a ideia? Tinha pessoas doentes ali, tinha pessoas precisando, mas Deus disse: não vai. Eu posso imaginar o irmão Branham ali, porque isso aqui não foi de um tempo, de um instante para o outro, ele precisou orar, ele precisou entrar na presença de Deus. E o tempo que ele estava ali, e Deus disse não ir, né? Não vá. Eu posso imaginar o irmão Branham lembrando: olha, a vez que eu fui, que eu não disse para os organizadores que eu não iria ir, deu problemas. Mas ele ficou triste aqui, diz o relato. Mas ele voltou para casa um tanto triste, porque seu coração estava pesaroso. Ele achou que muitos não entenderiam, muitos ficariam magoados e desapontados. Aqui está um problema, irmão, que às vezes a gente se preocupa. A gente se preocupa se nós vamos dizer, tomar uma posição, que as pessoas ficarão magoadas, desapontadas conosco. Ah, o que o fulano vai dizer? O que o ciclano vai dizer? E era isso que o perturbava tanto. Mas nosso querido irmão Branham sabia que acima da terra e de todos os céus, principados, poderes, quaisquer que fossem, que o caminho de Deus é melhor e que o que Deus fala é final. Independentemente do que o homem possa pensar ou dizer, ele deve obedecer a Deus. Amém? Aí ela coloca aqui um hino, eu acho. Que graça é descansar nessas poucas palavras. A incredulidade cega certamente faz errar e esquadrinhar o seu caminho em vão. Deus é o seu próprio intérprete e ele vai torná-lo simples. Entenderam? O hino está dizendo: se Deus pediu para você tomar uma posição, ele vai te ajudar. Ele vai tornar simples o caminho. Às vezes você faz uma coisa aqui na cabeça: meu Deus, vamos dizer, acertar um problema. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Daí quando você chega na hora, se você tem aquele propósito bom, Deus já aplana o caminho, deixa bem bom. Você pode chegar e fazer aquilo que você deve fazer. Por mais decepcionante que seja o momento ou escura a hora, ninguém sabe exatamente em que instante Deus aparece e tudo é mudado. Aleluias. E foi desta maneira que, em poucos dias, um telefonema chegou ao irmão Branham, e era seu bom amigo, o irmão Soutman, do Canadá, que pensou em ter uma reunião em Tacoma. No final do dia, o reverendo Rasmussen, pastor do templo Betel de Tacoma, ligou para o irmão Branham e foi do fundo de seu coração que ele convidou o irmão Branham neste momento a ir a Tacoma para realizar uma reunião. Aqui estão 2 devotos homens de Deus, um solicitando e o outro convidando. Mas como sempre, é Deus quem faz a concessão.
Então ele deve falar, pois o que o irmão Brana poderia dizer a eles depois de dizer a milhares ao redor do mundo não e depois dizer sim para tão poucos? Rejeitar lá, o irmão Brana disse não. Holanda, Suíça, Alemanha, milhares de pessoas aqui, era uma igreja. Poucos. O que ele poderia dizer e ser justo dentro do seu poder? Nenhuma palavra. Mas quando um coração honesto, puro, íntegro precisa de uma resposta, Deus tem. Deus tem uma resposta. Quão maravilhoso, quão grande, como Deus fala. Ouça suas palavras, como ele falou, irmão Brana. Suba novamente a Tacoma. Só isso. 4 pequenas palavras, quão pouco Deus fala. Aquele que falou e o mundo veio à existência, tão breve e tão simples, sem instrução, sem menção de sucesso, sem palavras de orientação, sem padrão. Deus não tem um padrão. Muitas vezes, o irmão Brana orava, Deus vinha e tirava o câncer, caía na plataforma. Aqui nesse documentário, a irmã veio, eu tinha um câncer, ele disse, daqui 3 dias. Mas Deus tem o poder de arrancar aquele câncer e colocar ali. Mas aqui, Deus não tem um padrão. E ela disse, eu levei até 8 meses para meus tecidos se recompor. Deus poderia vir e fazer perfeito na hora. Mas Deus não tem um padrão. Deus não tem a não ser a sua palavra. Glória a Deus. Alguém poderia pensar que Deus descreveria toda a jornada, detalhes perfeitos, mas para toda a comissão, independentemente do quanto é falado com simplicidade, Deus provê uma abundância de fé para o servo extrair. Aleluia, vocês estão captando? Em um banco de poder ilimitado, no qual, por seu nome, vastas retiradas podem ser feitas para nós. Quando Deus fala desta maneira, parece-me tão claro que pela fé vamos levar o plano de Deus à manifestação, à medida que seguimos passo a passo. Deus falou, Deus fará todo o seu plano tão claro quanto as suas palavras faladas, enquanto nós cremos nele e agirmos com fé simples. Tacoma com orações continuamente, olha só isso aqui, Tacoma com orações continuamente e frequentes jejuns, foi ouvida por Deus. Holanda, Suíça, Alemanha, Deus não escutou. Mas aquele povinho pequeno ali de Tacoma, Deus ouviu. Ele estava enviando seu servo para reanimá-los no espírito, para curar seus doentes e para adicionar à igreja seu corpo, como só ele pôde fazer através dos lábios de seu servo. Fiquei emocionada com o amável Espírito de Cristo entre os santos de Tacoma e outros que vieram de diferentes cidades para participar desse grande encontro. Eu estava na reunião todos os dias, da 1 às 10h30 da noite. E eu me sentei na estante de livros nos fundos do prédio. Durante 9h30 todos os dias, eu conversei e tive companheirismo com as pessoas que se reuniram e respondi às suas perguntas. Nenhum deles foi indelicado, injusto. Cada um parecia tão manso, gentil, alegre, pacífico. Todo o encontro foi uma mistura de fé e união no Espírito. Ninguém parecia por si mesmo, mas sim por seu irmão. Não havia testemunhos doutrinários de sinais fantásticos ou obras espúrias. Verdadeiramente Deus desceu para morar na reunião e foi a reunião mais unificada de que já participei. Os frutos do Espírito estavam em evidência e os dons do Espírito operavam entre a congregação. Profecia, línguas, interpretações, cura, milagres. Arriscaria dizer, caro leitor, quantos eu ouvi nos últimos 4 anos em reuniões contínuas?
Eu tenho ouvido e visto muitas dessas manifestações através dos filhos e filhas de Deus em diversos lugares, em diferentes épocas, mas nunca os vi recebidos com tanta reverência, respeito, santo temor, como foram estas profecias e línguas com interpretações. A profundidade, o amor, a plenitude, quando Deus verdadeiramente fala em meio do seu povo. É meu desejo compartilhar com você uma profecia marcante. O irmão Branham tinha acabado de pregar o sermão. Nós veríamos a Jesus. E a audiência estava em profundo silêncio. Ninguém se movia, nem um sussurro se ouviu. Quando Deus está prestes a falar, Ele convoca um santo silêncio. Até mesmo o irmão Branham, que estava falando suavemente, parou de repente. E então, de repente, uma voz foi ouvida da galeria distante. Não havia necessidade, como parecia, de um microfone para que Deus abrisse cada ouvido. As ondas do ar levavam a voz claramente ao ouvido e ao coração de todos os presentes. Deixe-me citá-lo exatamente, palavra por palavra, conforme registrado no meu gravador. Abre aspas. Sim, diz o Senhor a este meu povo, que meu servo a quem enviei, mesmo até a ti, como também até esta geração, ele deve falar com ousadia, como Paulo, para convencê-los de que eu o enviei. Sim, porque eu tenho enviado meu servo Branham, eu coloquei minhas palavras em sua boca. Assim como enviei meu filho para morrer, e meu povo o rejeitou, assim também eu enviei meu filho Branham, mesmo neste teu dia, para estes que ele veio. Para estes ele veio. Então, para aqueles que aceitaram a mensagem, ele veio. Sim, ajuntaram-se, reuniram-se em seus aposentos secretos. Os líderes do meu povo se aconselharam, eles até mesmo julgaram, disseram em suas câmaras secretas: vamos rejeitá-lo, vamos procurar uma falha nele. Aconteceu isso? Não aconteceu. O profeta relata. A mesa de pano quadriculado ali. Não essa aqui em si, né? Foi outra vez. Vamos rejeitá-lo, vamos procurar uma falha nele. Encontraremos muitas falhas. Claro que vai encontrar. Somos humanos, mas não na palavra, na mensagem pregada. Aleluias! Glória a Deus! O mundo pode questionar um homem de temperamento. O irmão Branham era temperamental. Mas nunca vai poder apontar para a doutrina que ele pregou uma falha. Porque aquilo ali não era dele, aquilo era de Deus. Aleluias! Então disseram em suas câmaras secretas: vamos rejeitá-lo, vamos procurar uma falha nele. Encontraremos muitas falhas e ensinaremos nosso povo e lhe diremos que isso também é Belzebu. Sim, não é o Espírito do Senhor que o enviou. Eles iam falar isso para a congregação. Então eu vou julgá-los, até mesmo pelo meu servo Branham, que eu enviei a ti. Porque eu porei o meu espírito nos meus servos, e se não renderes ao meu espírito, serás quebrantado. Mas se isso cair sobre ti, se a palavra do Senhor cair sobre ti, serás esmagado. E a tua casa ficará desolada. Essa é a rocha, sim. Se cair sobre ela, serás quebrantado. Mas se ela cair sobre ti, será reduzidos ao pó. Que coisa, hein? Oxalá nós possa cair sobre a rocha, né? Não a rocha cair em cima de nós. E assim diz o Senhor, até mesmo para aqueles que se reuniram, assim diz o Senhor àqueles que chamam a si mesmo de cheios do meu espírito. Porque vós tendes sido meu povo, eu vos abençoei, eu vos ungi, vós, porém,
congregastes e rejeitastes o servo do Senhor Deus que enviei a vós. E enviando eu vos julgarei, e a vossa casa ficará desolada, sim, neste mesmo dia e nesta hora. Porque clamarás por avivamento, mas os ouvidos do Senhor não te ouvirão. Porque quando te chamei não me conhecestes, serás para mim um povo estranho quando eu falar contigo. Tu foste como o meu povo, quando levantei e expulsei demônios, e curei os enfermos, e parti o pão, e multipliquei diante de teus olhos, e dissestes, ele tem demônio. Mas aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque eu falarei contigo, enviarei meus servos a ti, e eles te abençoarão, e tu serás reunido para mim. Aleluias. Haverá uma noiva, irmãos. Haverá uma noiva. Haverá uma noiva pura, sem mancha. Deus está dizendo, vocês serão reunidos para mim. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Serás abençoado poderosamente como nunca foste. Elimina de ti o pensamento dos homens e os caminhos dos homens e volta-te para o Senhor. Esta poderosa profecia fala por si mesma. E nesse momento, deixarei que você próprio tire as suas conclusões. Deus nos falando por profecia, advertindo-nos. Tenho certeza do perigo presente, bem como do perigo à frente. Agora deixe-me lhe contar a mensagem de Deus, ainda por meio de um outro dom, língua e interpretação. Então ela vai contar um testemunho aqui, que eu vou pular. A mensagem aqui, vamos ao segundo testemunho. Vou ilustrar o que eu quero dizer. Envolve um garotinho indiano de 9 anos de idade. Seu nome é Tony James. O pequeno Tony James veio ao encontro da rocha, cego. Esta era a sua condição desde os 8 meses de idade. E quando ele caiu do berço, um coágulo de sangue se formou dentro de seus 2 olhos, como consequência da queda. Mais tarde, cicatrizes se desenvolveram e, finalmente, depois de muitas tentativas, os médicos desistiram de toda a esperança e disseram à mãe de Tony, seu filho nunca mais vai ver. Leve seu filho para casa, pois é um caso sem solução. O médico também lhe disse que o máximo que ele veria seria uma sombra de luz em um olho, e o outro olho estava totalmente destruído. Com a idade de 6 anos, Tony ingressou na escola de Washington para cegos. E nesse inteirinho, o pai de Tony ouviu falar de um profeta. Nesse inteirinho, o pai de Tony ouviu falar de um profeta nessa nossa geração. Você ouviu falar de um profeta? Aleluia, seu coração pulou? Seu coração saltou quando você começou a ler os testemunhos? Algo mexeu dentro de você? Aleluias! Glória a Deus! Irmãos, eu nasci num berço cristão, eu nasci aqui, fui apresentado nesse púlpito. Mas chegou um dia que eu tive que tomar posição com meus próprios pés, ler os testemunhos, ler a palavra, chorar, buscar a Deus. Cada um de nós tem um dia, um chamado. Talvez você teve um chamado mais estupendo que o meu, porque você estava no mundo, lá nas drogas, e Deus te chamou, você ouviu que tinha um mensageiro. Isso é coisa maravilhosa. Então ele ouviu que tinha um profeta nessa nossa geração, cujo nome era William Branham. E ele ouviu falar das muitas curas e milagres que Deus havia operado pelas mãos deste homem. A esperança surgiu no nosso coração, no coração do pai, com a notícia dessas boas novas. Com o passar do tempo, o pai de Tony desenvolveu um profundo respeito e admiração por este profeta que ele nunca havia visto. Isso aí é eu. Isso é eu. Um profundo respeito. Nós nunca vimos o irmão Branham.
Nós não nascemos na geração dele, mas eu amo essas mensagens. Eu creio em cada coisa que o irmão Brana falou, seus testemunhos. Eu dirigia meu carro, quando eu trabalhava ali, o carro da empresa, e tinha um pendrive ali com o sobrenatural tocando. Eu chorava, escutando aqueles testemunhos. Aleluias! Isso é nós, irmãos. O respeito. E o profeta diz, ele conta para nós, que quando ele estava na sexta dimensão, o anjo, a voz que acompanhava ele, disse: olha, todos que te amarem estarão aqui. E todos que você ama estarão aqui. Irmãos, às vezes nós não conseguimos seguir esta mensagem da forma que deve ser seguida. A gente tem muitas fraquezas, muitos tropeções, mas tem uma coisa: eu amo este mensageiro. Eu amo essas mensagens. Foi no livro Gerações que eu li ali do vizinho. O vizinho nunca foi crente, chegava todo dia, depois do serviço, tomava cerveja. O profeta disse, o irmão que relatou ali disse, que o profeta falou que aquele vizinho tinha herdado a vida eterna. Pelo quê? Pelo respeito que ele tinha com o mensageiro. Aleluias, aleluias. Nosso respeito, não somente com o mensageiro, mas com os homens que Deus tem nos colocado na frente. Às vezes você engole uma coisa que você não entendeu, não é a tua posição, mas você respeita aquele homem de Deus. Deus te respeita, Deus vai cuidar do seu caso, Deus vai te ajudar. Às vezes não é só com o pastor, não é só com o evangelista, não é só com os diáconos. Coisa muito importante é os diáconos, respeitar os diáconos. Eu me lembro de uma vez aqui que eu era pequeno, minha mãe mandava ir no banheiro das irmãs, que era bem ali. E os diáconos começaram a me cuidar, né? Aí, não sei quem que foi, não me lembro mais quem foi o irmão que foi ali. Disse, você deve ir no banheiro lá embaixo. Disse, mas minha mãe que me mandou eu ir aqui. Não, mas você tem que ir lá, vou falar com seu pai. Tá bem, pode falar. Daí, o diácono chamou meu pai aqui nessa ruazinha aqui do lado. Nossa, seu menino está indo lá em cima. Daí eu disse, mas foi minha mãe que mandou, pai. E aí ele disse, meu pai olhou para mim, respeita o diácono, não é mais para ir lá em cima, é lá embaixo. Então a gente criou isto. Às vezes estava certo na nossa posição, mas há um respeito. Tem que se colocar um respeito. Tem um respeito pelo aquele oficial de Deus. Ele está exercendo um ministério. Talvez ele não está vendo ali bem como é que é a situação, mas tem um ministério ali. Alguém um dia lá em Santa Maria, a irmã estava com descalço, né? Tirou o sapato assim, estava doendo os pés. Já diácono, ele já era bem velhinho, né? E ele, na cabeça dele, entendia que não podia tirar o sapato ali. Era falta de reverência, cruzou pelo banco assim, deu um pisão no pé. Que a irmã saiu chorando, né? Aí, a irmã não era da nossa família, minha irmã, já vou dizer aqui que isso aí. Meu pai e a minha mãe disseram assim, olha, filho, perdoa o irmão. Ele é um diácono, ele já está velhinho ali, mas ele tem um ministério, perdoa ele. E aquilo sempre foi bênção para nós. Sempre foi bênção para nós. Glória a Deus. Já estou passando do meu horário, né? Vou terminar aqui, daqui um pouquinho. Indo para o final já. Olha só, eu não tinha visto isso aqui, mas já falei, ó. Com o passar do tempo, o pai de Tony desenvolveu um profundo respeito e admiração por esse profeta que ele nunca tinha visto. E ele recebeu de bom grado todos os relatos sobre o profeta e sua fé cresceu. Assim também foi com o pequeno Tony. Então aquilo que nós ensinamos, vivemos, ensinamos, nossos filhos seguem.
Meu pai tem um profundo respeito pelo irmão Brana, pelo pastor, pelos diáconos. Aquela criança vem olhando aquilo ali. E se o pai não tem esse respeito, a criança também vai aprender. Quando as notícias chegaram ao pai de Tony que o irmão Brana estava vindo para Tacoma, ele se propôs em seu coração a ser o primeiro ali. E na noite de quarta-feira, primeira noite, quando a grande campanha começou, ali estava o Sr. James e seu filho cego. Os primeiros ali, nas primeiras fileiras. Tudo o que eles ouviram sobre o reverendo Brana era verdade. Isso agora se tornou uma verdade viva diante dos seus olhos. Com os corações radiantes, eles se apressaram para casa com as boas novas de que haviam testemunhado. Então, no dia anterior, na noite anterior, ou nessa noite aqui, a irmã foi curada, não li o testemunho, de câncer. E eles testemunharam que aquilo é verdade, tudo que falaram é verdade dele. E na quinta noite, Tony e seu pai estavam novamente entre os primeiros ali. E nessa noite eles trouxeram a mãe e a avó de Tony. E quando chegou a hora de ministrar aos doentes, todos ficaram bem quietos. Em poucos segundos o irmão Brana começou a chamar as pessoas da audiência. Tantos foram chamados e muito mais, porque a fé era forte entre o povo. Finalmente o irmão Brana fixou os olhos sobre Tony. Houve um profundo silêncio. Então, olhando diretamente para a mãe de Tony, ele disse: traga seu filho cego para mim. Apressadamente a senhora James trouxe Tony para a plataforma. E então, diante do irmão Brana, ela entregou seu filho nos braços do profeta. E o irmão Brana segurou gentilmente o menino em seus braços ali, apertando contra seu peito. E em profunda reverência orou. Imediatamente, em um piscar de olhos de Tony, a visão foi restaurada. E o pequeno Tony contemplou com seus próprios olhos o profeta de Deus para esta geração. O irmão Brana levantou-se então e falou com a mãe dizendo: você está sofrendo com uma dor e os médicos não podem ajudá-la. Você também está curada. Então ele se virou para o pai de Tony e disse: Senhor, você também está curado. Voltando-se novamente para a avó de Tony e disse: a tua fé também te curou. O resultado de um respeito era o amor pelo menininho, mas curou toda a família, curou o pai, curou a mãe, curou a avó. Irmãos, que coisa maravilhosa! Neste momento a multidão balançou sobre o poder de Deus. As pessoas se regozijavam e choravam e louvavam a Deus. Então o poder curador de Deus caiu sobre o povo em grandes ondas. E eu estava na parte de trás do prédio com lágrimas correndo pelo meu rosto. Eu me lembro de dizer: querido Senhor, não é de se admirar que esteja escrito: uma criancinha os guiará. Aquela criança, aquele problema ali, a busca pela solução, o ouvir da mensagem, o temor, o respeito, o amor pelas coisas, mesmo não conhecendo, levou a bênção total daquela família. De cegueira a visão perfeita, verdadeiramente um milagre. Mas mesmo com isso havia dúvidas de um cético. A melhor amiga da senhora James veio até ela e disse: não pode ser assim, você combinou isso previamente. A senhora James reprovou severamente a amiga e disse: olha o que ela disse: olhe para os olhos do meu filho. Olhe para ali. Você conhece a história. Você sabe o que ele era cego. Olha ali. Quando a amiga cética olhou nos olhos de Tony, viu que não podia negar o que Deus fizera e se afastou.
Ó, irmãos, talvez nós não tenhamos um exemplo de cura, mas nós temos exemplos de vida. De vida. Ah, Deus não existe. Não, olha para a minha vida, vê se Deus não existe. Olha para a minha vida, quem eu era, quem eu sou. Olha para a minha vida, né, irmão Anilton? Você pode provar que Deus existe através da tua maneira de ser. Quando a amiga olhou, não teve como negar. Naquela noite, a caminho de casa, olha isso aqui tremendo, a senhora James reencenou os acontecimentos da noite em sua mente. E ela simplesmente não conseguia se dar conta de que tudo isso havia acontecido. De alguma forma ela começou a duvidar e então Deus falou ao seu coração: não duvide. Olha, Deus não falou de voz audível. Deus falou onde? Em seu coração. Não duvide, ou a cura será perdida. Mas creia. Na noite seguinte, essa maravilhosa interpretação ocorreu e a senhora James realmente compreendeu o seu valor. Então, houve uma língua estranha e uma interpretação. Eis que diz o Espírito do Senhor a este povo: não prometi estar convosco até os confins do mundo? Não vos prometi que confirmaria a minha palavra com sinais e maravilhas, seguindo o ministério? Prometeu ou não prometeu? Deus prometeu, está na palavra dele. Sim, diga ao meu povo: se vocês elevarem os seus corações e tão somente crerem que a minha promessa é para vocês, vocês verão a glória do que eu lhes prometi desde antes da fundação do mundo. Aleluias. Aleluias. É o meu Espírito que irá adiante e fará a obra que o Pai ordenou fazer. Não é o pregador, é o Espírito de Deus. Sim, diga ao meu povo: olhem para mim e serão salvos. Diga ao meu povo: olhem para mim, não para o homem. Não é para o homem, é para Jesus. E serão curados. Amigos, essa interpretação foi tão poderosa que os santos presentes ficaram em silêncio de santidade recebendo-a. Ó, há força para nossos corações cansados quando Deus fala. Você crê nisso aqui? Há força, sim. Há força para nossos corações cansados quando Deus fala. Estou tão feliz por Ele ter dito aquelas palavras, pois nossa fé é, na melhor das hipóteses, fraca. Pedro tinha fé, que bom que ele tinha fé, mas ele afundou. Os outros nem fé tinham, ficar no barco. Mas era fraca, mas ele estava caminhando. Ele estava afundando, mas ali estava Jesus, pegou no braço dele: ô homem de pouca fé. Então, a nossa fé é fraca. Agora nós ouvimos nesse encontro que à medida que nós vamos nos posicionar, quando descer aquela pedra de coroa, o pastor Febrão disse: vai ser vulcanizado a pequena fé que nós temos. Vai ser vulcanizado a virtude, o conhecimento, a paciência, tudo, aquelas 7 naturezas, o amor fraternal. Hoje nós temos lampejos de amor. Geralmente quando há uma doença ali, todo mundo se comove e vai buscar Deus, e realmente Deus ouve, nós temos muitos testemunhos. Mas viver o amor fraternal dia a dia é diferente. É quando você tem a oportunidade, por exemplo, de proteger seu irmão, de guardar, e você não faz.
Está deixando o amor fraternal. Esse é outro assunto, né, irmãos? Outro dia. Assim as maravilhosas bênçãos de Deus choveram novamente em Tacoma. Por um profeta ouvir Deus falar, suba novamente a Tacoma. Isso significa saber que nossa geração não está sem um profeta enviado por Deus. E verdadeiramente todos nós nos regozijamos em ver Deus se manifestar em nosso meio, em amor, trazendo-nos a unidade de Deus, de fé. A unidade de fé. Eu creio que sei plenamente o que esperar quando Deus fala e envia seu servo a uma cidade. Podemos esperar ouvir do céu. Então, quando um homem se coloca na presença de Deus e ouve a voz de Deus, atenta para o que ela quer dizer, o povo pode esperar algo do céu. Aleluia. Vamos cantar um hino. Aleluias. Louvado seja teu nome. Deus está esperando que nós faça isso, a Ele ouvir. Um dia desses ali, vou contar esse testemunho pequeno aqui. Nós estávamos ali pregando sobre a série Adoção. E depois da última mensagem, a Ele ouvir, Deus desceu ali na nossa congregação. E as pessoas vieram correndo para o altar. Aí nós oramos. Daqui um pouco a minha sogra, ela veio dizendo: estou passando mal. Eu orei por ela. E ela era a última. Encerrei o culto, estava indo ao escritório. O diácono bateu ali: tua sogra está muito mal ali. Aí eu saí. Ela estava estendida no banco da frente, assim, as filhas chorando. Ela preta, sem pulso, gelada. E aí, eu me aproximei dela e algo disse dentro do meu coração: agora eu quero ver você. Você acabou de pregar aí que os filhos de Deus estão precisando se manifestar. A natureza está gemendo e você disse que Deus pode qualquer coisa. Quero ver você fazer isso agora. Mas graças a Deus, irmãos, aquilo não foi a voz de Deus, foi a voz do diabo. Eu fui até ela e eu não orei. Eu botei a mão na testa dela e disse: no nome de Jesus Cristo, irmã santa, retorne da onde a senhora está indo. E esquentou a testa dela, ela abriu os olhos e disse para mim: por que você me chamou? E eu disse para ela assim, disse: não, a senhora vai morrer outro dia. Hoje, depois desse culto, a senhora não vai morrer não. Está ali, foi provado por exames médicos que ela teve uma isquemia no coração. Ela estava partindo. Inclusive ela viu a pessoa que pregou o evangelho lá nas assembleias há muitos anos. Então, a adoção é posicionamento. Nós vamos falar sim a palavra, mas nós precisamos aprender desde já a ouvir quando Ele está falando, atentar para o que Ele está falando.